Desde a queda do homem, a base da salvação sempre foi a morte de Cristo. Ninguém, mesmo antes da cruz ou desde a cruz, poderia ser salvo sem este acontecimento indispensável na história do mundo. A morte de Cristo pagou a pena por pecados do passado cometidos, entre aspas, pelos santos do Velho Testamento e pelos também futuros santos do Novo Testamento. A condição para a salvação sempre foi a fé. O alvo da fé de alguém para a salvação sempre foi Deus. Escreveu o salmista: bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2, versículo 12. Gênesis 15, versículo 6 diz que Abraão creu em Deus e que isto foi suficiente para Deus imputar-lhe isto por justiça. O sistema sacrificial do Velho Testamento não tirava o pecado, como claramente ensina Hebreus capítulo 9, versículo 1 ao 10 e Hebreus 10, versículo 4, mas apontava para o dia em que o Filho de Deus verteria seu sangue pela pecaminosa raça humana. O que mudou através das gerações foi o conteúdo da fé do cristão. A exigência de Deus sobre o alvo da fé se baseia na quantidade de revelação que ele deu até determinado momento à humanidade. A isto se chama revelação progressiva. Adão cria na promessa dada por Deus em Gênesis 3, versículo 15, que a semente da mulher conquistaria Satanás. Adão nele creu, demonstrado pelo nome que deu a Eva, e o Senhor indicou sua aceitação imediatamente, cobrindo-os com túnicas de peles. Naquele momento era tudo que Adão sabia, mas nisto ele creu. Abraão creu em Deus de acordo com as promessas e novas revelações a ele dadas por Deus em Gênesis 12 e também em Gênesis 15. Antes de Moisés, nenhuma escritura existia, mas a humanidade foi responsável pelo que Deus tinha revelado. Através do Velho Testamento, os crentes eram salvos porque criam que Deus iria um dia tomar conta deste problema, o pecado. Hoje, olhando para trás, cremos que ele já tomou conta de todos os nossos pecados no Calvário. João capítulo 3, versículo 16 e Hebreus capítulo 9, versículo 28. E quanto aos crentes no dia de Cristo? Antes da cruz e ressurreição, criam em que? Será que entendiam por completo a morte de Cristo na cruz por seus pecados? Mais tarde, em seu ministério, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Mateus 16, versículo 21. Qual foi a reação dos seus discípulos a essa mensagem? E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus 16, versículo 22. Pedro e os outros discípulos não sabiam toda a verdade, mas mesmo assim foram salvos, pois creram que Deus tomaria conta do problema de seus pecados. Não sabiam exatamente como ele conseguiria isto, não mais que Adão, Abraão, Moisés ou Davi, mas creram em Deus. Hoje temos mais revelações do que tinham as pessoas que viveram antes da ressurreição de Cristo, pois nós sabemos por completo, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2. Nossa salvação ainda é baseada na morte de Cristo. Nossa fé ainda é condição para a salvação. E o alvo de nossa fé ainda é Deus. Hoje, para nós, o conteúdo de nossa fé é que Cristo morreu por nossos pecados, que ele foi sepultado e que ele se levantou no terceiro dia. 1 Coríntios 15, versículo 3. Se você tem alguma opinião, deixe seu comentário aqui nesse vídeo.